Boa noite. A aula de hoje é cone e cilindro, tá? Se for, se der tempo, a gente inicia poliedro, tá? Eu vou espelhar a janela, então vai ficar aquelas várias janelas abertas, porque é o programa que eu uso. Eu vou ver se conseguem ver. Tá? Conseguem ver uma página branca? Conseguem ver agora? Sim, está uma página. Tá. O assunto de hoje é cilindro e cone. Tá? Cilindro e cone. Eu vou demonstrar as fórmulas para que vocês verifiquem que não é difícil esses assuntos, apesar de a gente querer gravar a fórmula. Tá? Então, primeiro vai ser o cilindro. Geometria espacial, a gente não vai gravando fórmula. Porque quando a gente procura gravar fórmula, a gente se perde ocupando mesmo, em vez de tentar demonstrar. O que caracteriza um cilindro? Tá? Eu tenho um círculo na parte superior e desce um círculo idêntico na parte inferior. Tá? Então, aqui eu tenho um cilindro de raio R e uma altura H. De raio R e uma altura H. Tá? Quando eu quero achar as fórmulas do cilindro, tá? Eu tenho que planificar ele.
Cláudia, e como é que eu vejo um cilindro? Vou te dar um exemplo. O cilindro ele é considerado um sólido de revolução. Porque se eu pegar, eu tenho um eixo, e rotacionar um retângulo em torno desse eixo, ele vai me dar o cilindro. Vou até organizar isso, vou botar ele mais aqui. Eu rotacionei esse retângulo que veio me gerar o cilindro. Então, o cilindro, ele é um eixo, ele é um sólido de revolução. Tá? Aí eu vou planificar. O que seria planificar? Eu vou pegar e fazer uma abertura nele aqui, ó. Vou abrir e esticar. Então, ele vai ficar assim, ó. Imaginem uma lata de óleo. Tu abres onde está aquelas latas que são cilíndricas. Tu corta onde está aquele alimento e abre ela. Aí tu vai ter um cilindro aqui, um círculo aqui. E outro aqui. Certo? Onde eles são idênticos, porque um é superior e o outro inferior. Eles vão ter aqui um raio R e aqui a altura H. Aí o R é a altura H. Todo mundo está escutando bacana? Está vendo bacana? Aí eu quero ver o seguinte. A área lateral. Quando ele chama área lateral, ele está se referindo ao cilindro. Então, vou chamar assim, AL, é no espaço. E a figura que faz a lateral do cilindro é um retângulo. Vou desenhar ele aqui, menorzinho um pouco. É um retângulo. Onde aqui vale H. E reparem que essa linha aqui, ó, ela circula este círculo aqui. Não é verdade? Então, eu posso dizer que essa linha, ela é o comprimento da circunferência. Então, ela vai ser 2πr. E aí eu já sei que a minha área lateral vai ser a área do retângulo. Lembrem da última aula que eu dei, que eu dizia que o S era em plana e o A era espacial.
Então, isso implica que a área lateral vai ser 2 πr H. 2 πr H. Guardo isso. Reparem que eu planifiquei, isso aqui é a planificação, ó. Eu planifiquei o sólido para eu ir atrás das fórmulas. Para eu ir atrás das fórmulas. A próxima seria 2 a área da base, que eu vou te chamar de AB, área da base. A base que eu sei é um círculo. De raio R. Então, eu posso dizer que a área da base é igual à área do círculo. Então, isso vai implicar que a área da base é πr². Ah, Cláudia, mas eu tenho duas bases, mas aqui eu só vou usar uma fórmula. Uma base, eu só estou dizendo que é uma base. Aí eu venho com a área total. A área total, que eu vou chamar de AT. Tá? Área total. A área total vai ser a soma. A área total seria a soma de todas as áreas, de toda a figura para confeccionar aquele sólido. Aí sim, é a área lateral mais 2 vezes a área da base. Então, a área total fica 2 πr H mais 2 πr². Que eu colocando em evidência o 2 e o π e o r, né? A área total fica 2 πr H mais R. Então, está aí a fórmula da área total. Estão entendendo? Estão entendendo? Olha só. Agora eu tenho o que a gente chama de
cilindro equilátero. Uma espécie de um cilindro que tem uma característica específica. Tá? O cilindro equilátero ele é o seguinte: a altura é igual a 2 R's. No cilindro equilátero, isso aqui acontece. Todas as vezes que ele vai falar em cilindro equilátero, porque a altura é igual a 2 R's. Vou fazer um desenho aqui, porque a gente vai precisar também para outra situação. Vou fazer o desenho. Vocês observarem esse nosso material, ele tem uns quadradinhos, né? Então, se a gente observar bem aqui está a altura, e aqui está o raio. Bem aqui está o raio. E se eu pegar isso aqui, ele é 2 R's. E aqui a altura também vai ser 2 R's. Então, a altura tá? Voltando bem aqui, agora imaginar que se passe um plano, passar ele de verde, bem aqui no meio, olha. Essa seção aqui, ela é chamada de seção meridiana. Seção meridiana. Lá no material, está aqui, ó. Bem aqui, ele dá o sólido, e ele mostra bem aqui a seção meridiana, porque passa bem no meio do cilindro. Tá? E assim como eu tenho o prisma reto, pirâmide reta, aqui eu tenho o prisma oblíquo e o prisma reto. Tá? Tudo que eu estou fazendo aqui tem lá. Tá? Se ele pedir, vou botar aqui de verde, a área da seção meridiana, observem como fica a seção meridiana eu olhando de frente. Isso aqui é a altura,
Isso aqui é 2 R's. Porque é como se ele pegasse o cilindro e partisse no meio. Tá? Então, a área ficaria... Aqui é uma figura plana. A área da seção meridiana é base vezes altura, porque é um retângulo. Bora olhar a seção meridiana quando tem um cilindro equilátero. Aqui é a seção meridiana. Olhando ela aqui de frente, ela está assim, ó. Ela está 2 R's e a altura igual a 2 R's. Então, a área da seção meridiana vai ser 2L vezes 2R, 2R vezes 2R vai ficar 4R ao quadrado. Quando fizer base vezes altura. Tá? Então, aqui eu tenho um resumo desse assunto. Ah, faltou volume, Cláudia. Espera aí que eu vou tentar arrumar isso aqui para dar um volume bem aqui. Faltou volume. Área total. Só ajeitar, porque eu quero que dê tudo só numa folha. Que a próxima já seja para fazer exercício. Se eu quero calcular o volume, tá bem aqui, deixa eu ver. Bem aqui, 4. 4. O volume, que eu vou chamar de V, sempre o volume é a área da base vezes a altura. Então, o volume vai ser πr quadrado H. Então, é esse o volume da figura. Do cilindro. Deixa eu arrumar isso aqui.
Aqui, mais arrumado. Tudo que se deve saber de cilindro está aqui. Aí tem aquela situação, né? Se o cilindro estiver inclinado, se ele estiver reto, a altura estiver perpendicular à base, ele é reto. Se ele estiver com um ângulo diferente de 90, ele é oblíquo. Aí eu vou ver aqui algumas questões. Está aqui, olha, toda essa parte que eu expliquei está aqui. Ele sai de um plano superior, um plano inferior, o mesma base, superior e inferior. Tá? Para essa situação aqui, de girar o sólido, tá? A gente diz que a altura seria geratriz, porque ela faz surgir esse sólido, aqui a altura e aqui o R. Tá? Então, aqui ele vai dando a teoria, vocês dão uma olhada. A união das geratrizes é cada vez que vai passando uma linha, altura, 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 todo o tempo passando uma do ladinho da outra, quando gira, é que forma o cilindro. Aí o cilindro reto, cilindro oblíquo, seção meridiana, tá? O cilindro é chamado equilátero, se for reto e sua seção meridiana for um quadrado, porque a altura vai ficar igual ao diâmetro. Aqui um plano tangente, né? Tem questões que vocês vão ter que saber calcular, mas a gente vai fazer os cálculos aqui para eu mostrar. E sempre, dentro de geometria plana, observar que ali dentro sempre cai Pitágoras, dentro de espacial. Está aqui o plano, o prisma inscrito no cilindro vai começar a juntar os sólidos. Tá? Não vou passar logo para a cônia, eu vou primeiro tentar fazer alguns exercícios daqui para gravarmos. Tá? Aqui, ó. Determine a altura de um cilindro, sabendo que a geratriz mede 20 e que formam um ângulo de 60 graus com o plano da base. Tá? Deixa eu passar, vou recortar daqui e levar para lá. Para ver aqui alguns exercícios, tá? Ele está dizendo assim, determine a altura de um cilindro, sabendo que as geratrizes, o que gera o sólido, né, mede 20 centímetros. Então, já mede 20 centímetros e forma um ângulo de 60. Então, eu já sei que ele não é um cilindro reto, né? Porque quando a geratriz forma um ângulo de 90 com a base, aí ele é reto. Então, bora ver como é que vai ficar aqui.
Bora fazer o desenho. Novamente, Cláudia, como é que eu sei que é inclinado? Porque o ângulo aqui, ele fala que é de 60. Isso aqui é geratriz. Porque quando eu giro, ele vai formando as laterais. Bem aqui ele fala que o ângulo, a geratriz com a base forma um ângulo de 60 graus. Isso aqui está a altura, ó. Por que que saiu? Alguém pediu para entrar, foi? Espera aí um instantinho, gente. Espera aí que eu vou ter que fechar o programa aqui. Espera aí que eu estou... Vocês estão entendendo a matéria? Então, aqui eu já tenho a altura do ponto mais alto do cilindro, perpendicular à base. Isso aqui seria a altura. Tá? Então, eu tenho a altura. Eu vou escrever esse desenho aqui do lado. Eu estou formando um triângulo retângulo. Aqui H, a geratriz, ela disse que vale 20, e o ângulo aqui é 60. Então, o que que eu tenho? Não tenho os três lados, não posso aplicar Pitágoras. Mas eu tenho aqui um ângulo, cateto oposto e a hipotenusa. Tangente de um ângulo qualquer, ele é cateto oposto. Não, não é tangente. Vou colocar todas as relações e a gente vê qual é. Seno de um ângulo qualquer, no triângulo retângulo, ele é cateto
oposto sobre a hipotenusa. Cosseno de um ângulo, no triângulo retângulo, ele é cateto adjacente sobre a hipotenusa. E tangente de um ângulo no triângulo retângulo, ele é cateto oposto sobre cateto adjacente. No caso aqui, eu tenho o cateto. Eu tenho aqui a hipotenusa e a altura vai ser o cateto oposto. Então, eu vou usar essa relação aqui. Ó. Seno de 60 vai ser cateto oposto, que é o H, sobre a geratriz, que é 20. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 3, né? Raiz de 3 sobre 2. E aqui vai dar H sobre 20. Então, posso dizer que H, passando 20 para lá, fica 20, raiz de 3 sobre 2. Então, posso dizer que o H é o H é 10 raiz de 3 centímetros, que é a unidade que ele dá na questão, né? 10 raiz de 3 centímetros. Alguma dúvida? Hoje estão tão quietos. Eu vou buscar outra questão aqui. Claro que eu não vou resolver todas, né? Outra questão. Vou fazer a segunda aqui. Nem sei se essas questões elas estão na lista, mas segunda questão aí do material. Um cilindro reto. Ele já diz que é reto, né? Um cilindro reto para desenhar um cilindro reto. Não está se ligando muito para a escala, tá? Ele diz, o cilindro reto de altura igual a 10 centímetros e raio da base, Bia, que tem um raio. Lembra que eu falei que eu não estou
Não estou me ligando para a escala, né? Cilindro seria, ele seria mais gordinho e baixinho, mas aqui a gente está fazendo a grosso modo. E raio da base igual a 13 centímetros é cortado por um plano paralelo ao eixo a 5 centímetros desse eixo. O eixo que ele diz é o eixo de formação, tá bem aqui o eixo. Ó. Vou baixar um pouco essa figura. O eixo eu vou colocar o plano bem aqui, ó. Ele está cortado um plano paralelo ao eixo. Está aí o plano. Tá? E se a gente for olhar de cima, a gente vai ver isso aqui, ó. Olhando de cima do sólido, a gente vê a base aqui, o círculo, de raio igual a 13, e o plano bem aqui, ó, está até de verde. E o plano aqui. Tá? Tal que essa distância, a distância dele para o centro, né, é de 5 centímetros. Cinco centímetros. Só está montando. Determine a área da seção plana. Determine a área da seção plana determinada por esse plano. Ele quer saber essa parte bem aqui, ó. Eu vou apagar o que passou. Desenha mais ou menos isso aqui. Ele quer a área dessa seção. Só que a gente já sabe o seguinte, que essa seção não é a seção meridiana. Não é a seção meridiana, porque a seção meridiana passa no meio. Dessa seção, eu tenho o seguinte, vou botar ela bem aqui. Olhando ela de frente. Eu sei que ela é um retângulo,
de altura igual a 10. Tá? Mas eu não sei quanto é essa base dela. Mas eu vou fazer o seguinte. Se eu pegar e construir um raio para cá, isso aqui forma um triângulo retângulo. Então, eu vou chamar essa parte bem aqui, X. Então, eu tenho esse triângulo aqui, ó. X. Cinco. E 13. Estou recortando esse triângulo bem aqui, ó. Vou rachurar ele para vocês verem. Esse triângulo aqui, ele está bem aqui. Bem detalhado mesmo. E aí eu sei o seguinte, que ele é retângulo, não tem ângulo, a não ser o 90. Então, eu posso aplicar Pitágoras. 13 ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a x quadrado mais 5 ao quadrado. 169 x quadrado. Então, fica x ao quadrado. Professora, eu não estou vendo nada que a senhora está escrevendo. Não está aparecendo? Aí. O que vocês me falaram que não estava vendo nada. Esse programa, eu não sei se é uma versão boa, que de vez em quando ele sai do ar. Espera aí. Eu vou botar para carregar aqui. Até onde vocês viram? Estava entendendo? Hein? Eu vi até a senhora desenhando a segunda imagem, depois eu não vi mais quando a senhora começou a fazer a resolução. Tá. Espera aí que eu vou tentar conectar novamente. Agora, deixa eu ver. Conseguiram ver? Agora. Sim. O que foi que eu fiz? Reparem que está uma parte aqui de verde. Eu retirei essa figura plana, essa seção, esse plano que está aqui, eu joguei para cá. Tá? E eu sei que ele tem altura 10. Eu vou apagar aqui, já que vocês não viram. Mas eu não tenho a base dele.
Eu não tenho a base. Como é que eu vou descobrir essa base? Olhem que esse triângulo aqui, ele está bem aqui em cima. Esse triângulo aqui, ele está aqui, ó. Eu retirei ele para fazer o cálculo, chamei de x. Então, se eu pegar e aplicar Pitágoras aqui, fica 13 ao quadrado é igual a x quadrado mais 5 ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ficar 169 menos 25. Entenderam? X ao quadrado é igual a 144. Logo, x vale 12. Porque a raiz de 144 é 12. E reparem que o B, que é a base, ele é 2x. Então, ele vai ser 24. Como na questão ele quer a área, bora botar de S, porque não é no espaço, a área do plano da seção, ela vai ser base vezes altura, porque ela forma um retângulo. Então, a área da seção vai ser 24 vezes 10. Vinte e quatro vezes 10. A área que a gente está procurando é 240 centímetros quadrados. Alguma dúvida nessa questão? Todo esse material aqui, assim que terminar a aula, assim que terminar, eu vou postar para vocês no grupo. Tá? Do resumo aqui do cilindro, do exercício que eu resolvi e o que vier mais. Tá bom? Alguma dúvida? Bora ver uma terceira questão. Eu gosto sempre de botar assim, bem organizado, para dar tudo numa página. Então, só arrumar aqui. Acho que está bem detalhado aí, né? Acho que está bem detalhado. Mais uma questão para a gente ir para a cone. A seção. Essa aqui de 60 graus é parecido. Dá ideia já do que eu já fiz. Determine a altura do ponto mais alto do cilindro. Bora fazer essa daqui. Eu não sei quais foram que eles pediram, entendeu?
Quais foram as questões que ele pediu na lista que eu não olhei. Eu estou aqui resolvendo aleatoriamente, tá? Bora resolver essa quinta. Aqui a quinta questão, bora resolver aqui. Figura abaixo, né? Mostra o cilindro de altura igual a 1 metro. Então, bem aqui, ele tem 1 metro. E base igual, o raio da base, igual a 4 centímetros, 40 centímetros. Aí ele pega e inclina esse sólido. Ele inclina 45 graus. Certo? Determine a altura do ponto mais alto do sólido. Então, agora ele quer saber essa altura bem aqui, ó. Esse H, que eu vou chamar de H grande. Tá? H grande. Aí, repare uma coisa. Se aqui vai ficar... Deixa eu botar esse ângulo de... Vou botar esse ângulo de 45 bem aqui, ó, para não ficar patando. Bem aqui é o ponto mais alto. Ele forma aqui um ângulo de 90, aqui é a altura H. Essa inclinação que é feita aqui, ela também é feita aqui em cima. Isso aqui foi 45 graus. Que ele inclinou, tá? Ele virou. Então, eu tenho o seguinte. Se ele tem... Quando eu sei que ele inclina, esse ângulo aqui, ele chega a 90. Então, esse valor aqui, que vale a altura, ele está bem aqui, ó, 1 metro. A gente vai deixar em metro e depois transforma. Tá? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Determine o ponto mais alto do cilindro. Eu não posso dizer se ele vale 45. Deixa eu colocar esses valores todos logo em cima. Em cima dele aqui. A inclinação dele foi 45. Esse ponto mais alto aqui. Aí do perpendicular. Isso aqui é a altura grande. Eu sei que se o ângulo é de 45,
bem que vai cair. A altura menor, ela é a mesma distância aqui, ó, já que esse ângulo aqui é de 45 graus, aqui também vai ser 45. Então, essa altura, essa distância aqui, que eu não sei quem é x, é a mesma daqui que é x. Tá? Essa distância daqui do ponto até aqui é x, e até o ponto mais baixo, lá de cima, é x e x. Isso aqui é 1 metro, que é a altura anterior. Quando eu giro, ela vai continuar 1. Tá? Então, eu posso dizer que 2x², aplicando Pitágoras aqui, eu vou ter o seguinte: x² mais x² é igual a 1 ao quadrado. Vou deixar em metro, lá no final a gente mexe. 2x² é igual a 1. X² é igual a meio. Tá? Então, x vai ser raiz de 2 sobre 2, já racionalizando. Cilindro reto de 1 metro de altura e raio igual a 40, inclina-se 45 graus. Agora eu quero ver, eu tenho o seguinte. Bem aqui, tem um segmento que é 90 graus aqui com esse ponto. Eu estou buscando triângulo, retângulo, para poder trabalhar. Isso aqui é 80 centímetros, porque é o raio e raio, diâmetro. Determine a altura do ponto mais alto do cilindro. O ponto mais alto. Será que com esses 45 graus, esse cilindro ele não passa o ponto mais alto aqui na direção desse outro ponto? Essa é a minha pergunta. Ele cobrou essa de vocês? Hein? Alguém responde aí. Não, Cira. Cobrou? Não. Eu posso resolver depois, então, essa. Eu faço depois essa, porque eu estou vendo que vai ter que provar mais coisas aqui. Então, fica no aguardo essa daqui para vocês, tá? Vou resolver assim que terminar a aula. Deixa eu ver aqui outra. Porque isso daqui vai envolver até congruência, entendeu? Mas eu deixo bem detalhado, ou então eu marco, quando eu for presencial, eu resolvo essa. É que eu quero ver se essa linha aqui, que passa do triângulo, do cilindro de baixo,
se essa linha aqui ela não vai ser também em cima desse ponto mais alto. Eu vou ver isso no GeoGebra. Faço o desenho e vou inclinando ele até observar, tá? Deixa eu ver aqui outra. Cone. Para começar agora, cone. Cone, vocês vão ver que é bem parecido com o cilindro, a demonstração das fórmulas. Tá? Então, cone. O cone, para eu fazer surgir o cone, ele pegou um triângulo de raio não, de base R, altura H. Isso aqui ele chamou de geratriz, por quê? Porque quando ele gira, ela que vai formando, é como se fossem assim, os aros de uma sombrinha. Juntando um aro próximo do outro, é a geratriz. E ele rotaciona essa figura. Ó. Rotaciona o triângulo em torno do eixo. E vai chegar a esse desenho aqui, ó. Onde aqui está a geratriz, bem aqui está o raio, e aqui perpendicular eu tenho a altura. Cláudia, será que eu posso ter um cone que não seja reto? Posso. Olha aqui. Se cair da altura C, da altura não está perpendicular, a altura não está perpendicular ao raio, reparem que ele já torna-se oblíquo. Então, bem aqui é um cone oblíquo. Tá? Aí eu vou planificar essa figura. Daqui eu já posso tirar uma fórmula dessa figura aqui. Quem me diria qual fórmula eu posso tirar aí? Hein? Eu posso tirar o seguinte, que isso aqui cai num triângulo retângulo. Então, eu posso ter o seguinte, que G ao quadrado é igual a R quadrado mais H ao quadrado. É a fórmula da geratriz em função do raio e altura. Vocês já pegaram um chapéu de aniversário? Quando a gente abre aniversário de criança, o chapéu ele vai fazer isso aqui. Ele não fica ele é um cone. Quando a gente abrir ele,
ele faz esse desenho aqui, ó. Ele fica como se fosse assim, um abano. Aqui é igualzinho com o cilindro. Bem aqui fica o cilindro, não, com cone. Isso aqui é a base. Então, eu tenho aqui a base com raio R. Isso aqui é a geratriz, tá? A altura não aparece quando eu planifico, porque eu estou botando tudo num só plano, né? Mas eu tenho o seguinte: conforme for a abertura, vai existir um ângulo aqui, ó, que é o ângulo de planificação da face lateral, esse alfa. É o ângulo do cone planificado. Planificado. Tá? Do cone planificado. Esse ângulo. Que se o cone for muito comprido, ele vai fazer um leque menor, com uma menor abertura. Se ele for muito achatado, ele abre mais. Tá? Então, aqui vai começar a surgir algumas regras de três, tá? Deixa eu ver o que, que ele colocou lá de... Eu vejo que ele não abre muito as fórmulas, né? Ele não bota, olha, eu botei muitas fórmulas para vocês, mas ele não foi colocando fórmula nenhuma aqui, fórmula de área, nada disso. Então, o que eu estou fazendo vai complementar o material de vocês, tá? Olha, ele não bota, já vai direto para exercício. Então, bora fazer o seguinte. A área da base... a área da base é a mais simples que tem. Porque é um círculo. Então, a área da base é πr quadrado. Tá? Mesma ideia que a gente fez para o cilindro, tá? A base é um círculo, então a área da base é a área do círculo. 2, a área lateral. O AL.
A área lateral, eu tenho que pensar o seguinte, que a lateral do meu um instantinho, deixa eu só botar meu celular para carregar, que não está descarregando. Assim fica vendo quem entra e quem sai. Né? Aí. Reparem uma coisa. Bem aqui, eu tenho também a geratriz, ó. Porque quando elas se juntam, para eu planificar, eu cortei ela bem aqui, ó. E abri. Então, geratriz, geratriz. E todas as linhas que passam aqui, tudo são geratriz. Concordam? É um leque, todas as partes do leque são geratriz. Então, quando eu prolongar isso, vai me dar um setor circular. Ele é parte de um círculo. Tá? Parte de um círculo. Então, e preste atenção numa coisa. Essa linha bem aqui, vou botar até mais grossa. Essa linha bem aqui, ela envolve este círculo aqui. Então, eu posso dizer que ela tem como comprimento ela tem um comprimento de A até a linha, ela é o comprimento da circunferência, que é 2πr. Tá? Então, isso aí é um comprimento que vai envolver, essa parte envolve o círculo da base. Tudo isso a gente vai precisar, porque eu vou dar fórmulas daí. Então, eu tenho que pensar o seguinte. Eu vou buscar uma relação entre área, tá? Se esse meu círculo seguisse aqui, existe uma relação área e comprimento. Eu tenho uma área que eu chamo área lateral. Quando o comprimento do círculo, que ele está aberto aqui, essa abertura aqui, quando ela é igual a 2πr, a área do setor, vou colocar assim, a área do setor
circular vai ter uma relação com o comprimento do círculo, comprimento da circunferência, o comprimento do arco. Se esse arco fechar, olha, eu estou fazendo isso aqui, ó, para 2πr, que é o comprimento, esse comprimento, eu tenho a área do setor circular. Agora, se eu não tiver o 2πr, se eu tiver todo o círculo, e todo o círculo, esse comprimento vai funcionar com a geratriz, porque é o comprimento de um raio, o comprimento de um círculo que tem raio G. Então, para todo comprimento, ele é π, o raio desse círculo, que é G ao quadrado. Está para a área do círculo, 2πg. Vocês entenderam aqui essa relação? Hein? A gente vai chegar à fórmula. Mas, para isso, tem que entender essa relação. Tá? Essa área do setor está para esse comprimento aqui. A área do círculo maior, quem é a área do círculo maior? É πr², mas quem é o raio? É o G. Está para o comprimento dele também. E o comprimento dele todo é 2πg. Tá? Fazendo a relação, fica a área do setor circular, que multiplica 2πg, é igual a πg², que multiplica 2πr. Aí eu posso cortar, olha, 2 com 2. Posso cortar um π daqui com um π daqui. Posso cortar um G com um G daqui. Então, a área do setor circular vai ser πr G. Que isso aqui é a nossa área lateral. πr G. Tá? A área não é ângulo. Então, esse π, ele vai valer 3,14. Tá? Vou botar até de vermelho aqui para... O π é igual a 3,14. Porque ele está trabalhando com comprimento. Esse π aqui, ele é comprimento. Ninguém falou em ângulo aqui, tá? Ninguém falou em ângulo. Deixa eu só ver se tem gente entrando na sala, porque está um barulho fora. Não. Então, aqui, comprimento. Já tem uma fórmula. Vocês lembram que eu falei nesse ângulo aqui, ó? De repente, ele pode puxar uma questão que peça esse ângulo. Então, eu tenho que fazer uma relação aqui, ó. Assim. Para calcular o alfa. Então, vou colocar uma relação do seguinte.
esse alfa, ele tem a relação aqui. Ângulo por comprimento. Ângulo por comprimento. Olhando lá na figura, o ângulo vai ser alfa quando o comprimento desse arco até a linha, o comprimento for 2πr. Comprimento. Mas esse ângulo vai ser 2π, que é uma volta completa, quando o comprimento do arco for 2πg. O que eu estou dizendo é o seguinte: se eu andar só daqui do A para cá, ele faz esse ângulo alfa. Tá? Agora, se ele sair daqui e der uma volta inteira, ele completou a volta. Então, ele fez 2π. E quando ele completa a volta nesse círculo, ele tem um 2πg, que é o círculo maior. Aí eu vou fazer a relação aqui. Ó. Fica alfa 2πg igual a 2π, que multiplica 2πr. Aí eu corto 2π com 2π. O alfa vai ser 2πr sobre G. Só que aqui a gente trabalha com ângulo. Então, o alfa, 2π é 360 graus, R sobre G. Então, esse aí é o valor do ângulo da face planificada, face lateral planificada. É só substituir o R e o G, que tem essa relação. 2π, 2πrg. Tá? Alguma dúvida até aí? Vou jogar esse valor mais para cá. Calcular aqui agora a área total. Área lateral, área total. Área total. Que a gente chama de AT. A área total, ela vai ser a área da base mais a área lateral, ou área lateral mais área da base. Então, a área total vai ficar πr²
mais πRG. Então, daqui eu já tiro aqui a área total, colocando o π e o R em evidência, vai ser πR G mais R, ou R mais G. Tá? Sempre coloca o G na frente. Volume. O volume, ela sempre é 1/3 da área da base vezes a altura. Então, o volume vai ser πr quadrado H sobre 3. Que se vocês observarem bem, se eu tiver um cilindro e uma base, tendo um cilindro e uma base iguais, se eu tiver aqui, ó, fazer um cilindro, e aqui o cilindro, e vou fazer um cone. Reparem que eu vou fazendo com a mesma base, e mesma altura. Então, aqui eu tenho uma área da base, aqui também eu tenho uma área da base. E aqui eu tenho uma altura H, e aqui também uma altura H. O volume desse aqui, Filha, por favor, não lembro, tá? Eu não consigo escrever, por favor. oi, o volume do cilindro, o volume do cilindro aqui seria a área da base vezes a altura. E o volume do cone é 1/3 da área da base vezes a altura. Então, eu posso pegar e verificar o seguinte: quando as bases são iguais e alturas iguais, o volume do cone é 1/3 do volume do cilindro. Isso aí devido a um princípio chamado princípio de Cavalieri, tá? Que se vocês pegarem o livro lá do fundamental, do fundamental não, do médio, ele faz essa demonstração, tá? Alguma dúvida até aí? Cláudia, vai ter seção meridiana? Vai. Mesma ideia, só que aqui é um triângulo. No cilindro, era um retângulo, que quando era equilátero, ficava quadrado. Aqui vai ter tudo igual. Vou fazer aqui de novo o desenho, para a gente ver as seções, tá?
Geometria plana é muito desenho. Vocês têm que começar a se acostumar. Bem aqui é o meio, né? Vou fazer de verde aqui, ó. Aqui é a seção meridiana. Divide bem no meio. Essa seção meridiana. Nesse caso aqui vai ser um triângulo. Onde ela tem como base 2 R's e uma altura, que é H. Mesma altura do cone é aqui a altura da seção meridiana, porque ela passa bem no meio, tá? Então, por isso é... Aí, se a gente for calcular a área da seção meridiana, é meio da base 2R vezes H. Corta aqui 2 com 2. A área da seção meridiana vai ser RH. Tá? Tudo em função de R e H, que são as medidas que a gente tem, R, H e G, né? Será que existe o cone equilátero? Bora ver. O cone equilátero. O cilindro equilátero, ele formava um quadrado, né? Olha aqui, voltando aqui. Ele formava um quadrado, porque ele ficava lá do 2R, 2Rs, isso aqui era um quadrado. É um quadrado. Então, a área lateral, a seção meridiana do cilindro é um retângulo. Quando eu peço o cilindro equilátero, ele pega o retângulo que é equilátero, que é o quadrado. Aqui, a seção meridiana é um triângulo qualquer, né? Base vezes altura. Quando ele faz o cone equilátero, ele vai fazer o seguinte. Olha o que acontece. Para o cone ser equilátero, a seção meridiana, vai ser um triângulo equilátero. Triângulo equilátero. Então, olha só o que acontece aqui. Vou fazer um cone equilátero. Tentar fazer aqui.
Bem aqui, eu tenho o raio, e aqui eu tenho a geratriz. Só que a geratriz vai ser igual a 2 R's. Por quê? Porque quando formar a seção meridiana aqui, assim de verde, a seção meridiana aqui, vai ter que ser um triângulo equilátero. Eu já estou olhando a seção meridiana de frente. Tá? Então, vai acontecer isso aqui, ó. Então, se aqui é 2 R's, a geratriz é 2 R's. Tá? Alguma dúvida? Deixa eu ver mais o que ele coloca aqui. Cortado por plano. Determine a altura de um cone, cujo raio da base vale 3, sabendo que a área da seção meridiana é igual à área da base. Bora ver esses exemplos aqui de cone. Vou recortar aqui. Para terminar, tá, gente? Dá 9 horas. 9 horas já deu. 9h30 a gente acaba. Depois a gente faz mais exercício. Determine o diâmetro da base de um cone reto de altura igual a 24, sabendo que sua geratriz mede 25. Então, olha só. Para resolver. Ele quer saber o diâmetro de um cilindro, de um cone, bem que eu tenho o raio. O cone é reto, então aqui está a altura, perpendicular ao raio, perpendicular à base. Aqui é a geratriz. E aqui também é a geratriz. Então, aqui H e G. Já tenho a relação G quadrado é igual a R quadrado mais H quadrado. G, ele vale 25. R quadrado, não sei ainda. Altura 24 ao quadrado. R quadrado é 625 menos, para ver quanto é, 24 ao quadrado. Quadrado segundo, 6, 16, 2 vezes o primeiro, 16, 1, 17, vai 1, 4, 1, 5. Para ver se é isso mesmo. 24 vezes 24. 675.
Então, R² é igual a 49. Então, R vai ser a raiz de 49, 7. Como ele quer o diâmetro que ele quer, e o diâmetro é 2 vezes o raio, então o diâmetro vai dar 14 centímetros. Tá? Aí vocês veem que é só mesmo a aplicação do que... Eu nem olho na fórmula, por quê? Porque a gente já sabe, vai montando, né? Aquelas fórmulas são para te salvar na hora. Esqueceu, posso demonstrar. Tá? Deixa eu ver aqui outra questão. Questão 11, aqui para a gente encerrar. Era esse programa que eu ia usar naquele dia e estava descarregado a bateria da caneta. Questão 11. Determine a altura de um cone reto Vou recortar esse mesmo cone aqui. Deixa eu não ficar copiando sempre. Aqui o cone reto, cujo raio da base vale... O raio da base vale 3 centímetros. E a área da seção meridiana, é igual à área da base. Ele quer saber na questão quem é o H. A área da seção meridiana, eu já sei que vai ser um triângulo, né? Está bem aqui, olha a fórmula. Π é RH. Então, já sei que aqui é RH. E a área da base é 2, é πr². Aí eu corto R com R, a altura vai ser π vezes R. Então, posso dizer que a altura é 3 π centímetros. O que eu aconselho vocês, tá? Quando vocês forem resolver as questões, não precisa transformar o π para... eu quero colocar em número, eu não quero deixar o π. Se ele não te pedir, se na questão não for dado o valor, então não tem porquê substituir, tá? A nossa aula fica até aí. Eu vi cone e cilindro com vocês. Eu vou pegar aquelas outras questões, as que eu percebi que é mais pesada, vou resolver com vocês pessoalmente, tá bom? Ou então eu faço uma lista e envio para vocês.
Não posso também resolver todas, porque faz parte da lista de vocês, tá? Eu prometi que eu iria no dia... O que está acontecendo? Falta a gente ver poliedro, para ficar tudo em cima da semana, né? Se eu não for nesse sábado, porque parece que o professor vai, se ele for, não tem necessidade de eu ir. No outro, eu vou. Então, ainda vou fechar com a professora. Com a professora, não, com o professor, saber se ele vai, tá? Aí a nossa aula fica até aí. Eu vou parar de gravar para mandar depois para vocês.